digamos, essa ideia de que a aliança de classes que o Lula fez e gesta seu governo, ela tem que prestar contas com algo fundamental. O que se dizia na última disputa eleitoral? Dizia que a vitória do Lula era fundamental para alterar a correlação de forças. Ao contrário disso, eu sempre postulei que isso era completamente descabido, inverdade. Agora, aqueles devotos do Lula estão, alguns perplexos, outros mantendo uma compreensão absolutamente incompatível com as urgências das transformações em relação à política econômica, em relação à política externa e, sobretudo, em relação à Petrobras. Eu quero dividir aqui essa resposta em dois aspectos. A nomeação do Lula, do senador Jean Paul Prats, um empresário lobista da área de energia, em especial de petróleo, já revela o grau de compromisso do Lula com as classes dominantes e a rapina sobre a Petrobras. Nós temos que entender algo fundamental, estimados camaradas e amigos que nos escutam. O petróleo é uma riqueza nacional, é uma riqueza do país e, portanto, do povo, e não pode estar submetida a um grupinho de investidores que, ao longo do tempo, sequestraram a Petrobras. Como é que a Petrobras foi sequestrada? Em primeiro lugar, pelo fim do monopólio decretado pelo entreguista Fernando Henrique Cardoso. De outro lado, foi quando das grandes descobertas do pré-sal, um esforço concentrado de geólogos e engenheiros da Petrobras, portanto da empresa, que tem uma longa história de busca do petróleo e dessa riqueza, ela sofreu um novo assalto com o regime de partilha, que é absolutamente inadequado e é um entreguismo também. E em 2016, com Pedro Parente, mas já com Dilma e Bendini, no segundo mandato, a Petrobras entrou nessa linha que encontrou sua coroação, seu epílogo, digamos, com Pedro Parente e Michel Temer e depois com o proto-fascista Bolsonaro. De tal maneira que é uma longa história de entrega do petróleo, um recurso estratégico, não só importante antes do pré-sal, mas muito importante depois do pré-sal, quando o Brasil se transformou numa potência petroleira, dito por ninguém menos do que o ex-presidente Hugo Chávez, que conhece do assunto. Vocês sabem que a Venezuela é o país que sugeriu e ajudou a criar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Então veja que essa longa história de entreguismo tinha que receber uma interrupção. E a nomeação de Jean Paul Prats, um lobista empresário do setor de petróleo, para a empresa, não mostra uma vacilação do atual presidente da empresa, da Petrobras. Mostra precisamente ele em ação. Diante de um tema tão estratégico, não cabe vacilação. Quais são as vacilações, entre aspas? Primeiro dia que ele entra na empresa, se confirma a venda de um ativo importantíssimo da Petrobras. Segundo, a distribuição de dividendos, que é verdadeiramente escandalosa. E terceiro, Jean Paul Prats não está atuando sem a orientação do presidente Lula. E o presidente Lula tem instrumentos jurídicos, políticos e autoridade eleitoral, venceu as últimas eleições do entreguismo na Petrobras mais descarado e aberto, que eu repito, vem de longa data, para interromper o processo. Tem instrumentos jurídicos e está usando, pasmem, a mesma argumentação que o Bolsonaro usava de que ele não tem maioria na diretoria da empresa. Ele pode atuar, por exemplo, através de medidas provisórias e enfrentar o Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional é um covil de ladrões que vai cobrar um preço infinito. E quando atendido na primeira demanda, já apresenta a segunda e já prepara a terceira. São insaciáveis. Essa é a história daquele covil de ladrões. De tal maneira que a primeira nomeação e segunda atuação objetiva, que você chamou aqui de vacilação, é como esse presidente da Petrobras e a linha decidida pelo governo do presidente Lula está continuando no assalto ao Estado e à Petrobras à luz do dia, passando um prejuízo terrível para o povo, complicando a vida produtiva do país, tornando mais difícil e, sobretudo, contemplando um pequeno número de acionistas estrangeiros que não merecem a menor consideração nossa e podemos atuar nos marcos da lei
da prerrogativa presidencial para recuperar o petróleo e a Petrobras. Então, nós temos um contínuo. E como não há um debate público sobre o petróleo no Brasil, nós ficamos, por exemplo, na última eleição, submetidos a uma reflexão, a um debate sobre política de preços. Ora, isso é um sofisma. Não dá para sustentar uma reflexão sobre o petróleo, que é uma riqueza estratégica do país, de valor mundial, a partir de política de preço. Nós temos que voltar ao monopólio estatal do petróleo, nem $1 da Petrobras e morte aos acionistas, no sentido que não pode ter interferência nenhuma dos banqueiros, dos latifundiários, dos capitais industriais e dos financistas, dos fundos que atuam rapinando a empresa e passando prejuízo para o povo na forma de gasolina, de gás, de diesel, de tudo, caríssimo, para sustentar meia dúzia de rentistas que sacrificam o bem-estar do povo e as possibilidades produtivas do país. Então, está muito ruim. Não há vacilação na Petrobras, nem por parte do atual presidente e nem por parte do Lula. Eles estão mantendo os mesmos compromissos que sangram a nação, prejudicam a Petrobras e traem o nosso povo. É muito grave a situação, não tem nenhuma relação com, em abril, formar uma nova diretoria e negociar com o Congresso Nacional. Há que resgatar as virtudes do presidencialismo e está exclusivamente na mão do Lula fazê-lo. E a questão fundamental aqui, nesse aspecto, não há mais dúvida. Ou se resgata a autoridade presidencial e se coloca para o povo a decisão, nós ganhamos esse debate. Essa é a questão central, porque o petróleo precisa de um debate público que nós não temos desde os anos 50, quando se desatou a campanha do petróleo é nosso. Esse é o nexo histórico que nós temos que puxar.